Então, o que a gente mostrou aqui em pouco tempo, em 3 encontros, na concepção newtoniana, né, de matéria, a massa, a matéria sujeita à inércia e à gravitação, aquelas 2 propriedades da matéria que estão no contexto newtoniano. E no universo relativístico, na verdade, houve uma ruptura, porque se você pensar nos 2 conceitos de matéria e energia, ou energia e massa, de uma certa forma, a energia sempre esteve ligada com a massa. Sempre teve. Você fala assim, bom, a energia cinética é mv² sobre 2. Tem já uma relaçãozinha. Você fala, não, energia cinética, massa, tem uma ligação. Só que na mecânica, a gente fala que essas 2 grandezas são grandezas escalares, lembram? Massa é escalar na mecânica. E a energia também é grandeza escalar na mecânica. Você fala assim, então é mais ou menos a mesma coisa. Assim. Você fala, tudo bem. Aí, com os fenômenos do eletromagnetismo que estavam assim, ó, quase 1905, você pega assim, o auge do eletromagnetismo, radiação eletromagnética, não sei o quê, é nos últimos 10 anos do século XIX, 10, 20 anos. Então já está quase na relatividade. Comparado com 1670, que é Newton, com os fenômenos do eletromagnetismo, o que eles já tinham visto? A ideia de campo, de ondas eletromagnéticas. Também já falei que a onda carrega momento. Uma onda, é portadora de momento e de inércia, porque momento é associado à inércia, né? A gente, quando resolve problemas de colisões, você fala assim, a inércia da bolinha, momento, transfere momento. Qual que é o maior indício que os fótons carregam momento? Pessoal, efeito fotoelétrico. Você joga a luz lá e ele arranca elétron, que nem bolinha de bilhar. Transfere momento. É um fóton assim carregando energia e momento, sem ter massa. Então eles já sabiam, onda eletromagnética, campo eletromagnético, tem inércia sim. Você joga a luz numa superfície, ela empurra a superfície. Empurrar é momento, é força. Empurra. Então, só que as ondas não têm massa. Então essa coisa começou a... Não dá para associar então momento à matéria. E aí vem a primeira ruptura com a relatividade. Foram para 2 caminhos separados. Massa, matéria foi para um lado, energia foi para o outro lado. Por que separou? Por causa disso que eu falei aqui. A energia na relatividade virou uma componente. Lembra do quadrivetor? Também já falei e repito. Vou repetir porque essas coisas são importantes. São assim, dão um nexo global. Tinha falado para vocês que existe um vetor, que na verdade é um quadrivetor, que é formado de 4 componentes. Momento e energia. Energia deixou de ser escalar. Energia não é escalar e nem quadrivetor, é componente de vetor. Componente de quadrivetor. Então teve uma ruptura entre massa e energia. Energia não é escalar. Energia é componente de vetor, de quadrivetor. E a massa? A massa continuou sem escalar. Então, a primeira ruptura com a relatividade restrita, a propriedade da inércia vem para a energia. Porque onda tem inércia. E tem energia. Energia que tem inércia. Aí, segunda ruptura, relatividade geral. Na relatividade geral, quem tem gravidade e quem é atraída pelo campo gravitacional
É a energia. É a energia que é atraída pelo campo gravitacional. Porque matéria mesmo não tem. Acabamos de ver, 99% de tudo é energia. Acabou. A energia roubou. Roubou as propriedades. E a massa virou uma coisa... Não me pergunte o que é. Porque não é. O que é a massa? Isso foi o tema do meu pós-doc em Copenhague. Eu perguntei para vários cientistas lá do Instituto Niels Bohr o que é matéria, o que é massa, o que é energia, não sei o quê. E a resposta que eu mais gostei foi de um físico de partículas que estava indo para a astrofísica, que ele falou assim, eu não sei o que é massa. Porque a massa é um invariante, é um escalar. A gente sabe que tudo que existe no mundo é energia. Ele sabia de tudo isso. Ele falou assim, o que é matéria? O que é massa? Então, o que existe no mundo mesmo, aí olha a ideia, olha que bonito, a ideia que a gente tem da relatividade, agora eu vou juntar tudo. O que é a relatividade restrita? Existe um mundo aqui dos absoluto, do que é invariante e do que não muda com o referencial. E o que você mede nos referenciais? Pessoal, falei no primeiro dia, né, Fernanda? O que você mede nos referenciais? O que você mede? E os referenciais estão com velocidade. Marcelo, tem a ver com o que você perguntou. As velocidades isso é mudança de referencial, bota uma velocidade entre referenciais. Então, o que é o que não muda com o referencial? O C não muda. A velocidade da luz é igual em todos os referenciais. E o momento? O momento a gente mede, energia, momento, depende do referencial. Em cada referencial tem um conjunto de 4 medidas de energia-momento. Energia-momento a gente mede. Energia varia com o referencial. Momento varia com o referencial. E o que não muda com o referencial? A massa. A massa. A massa não muda com o referencial. A energia muda. A massa não. A massa continua sendo escalar. Isso é o verdadeiro escalar, que é um número imutável. Tem outros aqui, tem o tempo próprio, tem o intervalo relativístico. Não vou, assim, eu teria que dar um curso de cinemática relativística, mas você viu, né, no curso completo lá. Então, a massa não muda. Agora vamos juntar. Vamos juntar com a massa. Então, as propriedades foram para a energia. O que é isso que eu estou acabando de falar aqui? Tem a ver com isso aqui que é a grande discussão no âmbito da educação e do ensino desse tema na escola básica. Se você pegar essa terminologia, tem a energia de repouso, que é o mc², e, por exemplo, uma partícula, um objeto em repouso, ele tem uma energia que vale mc². Aí você imprime uma velocidade para esse objeto. Se você imprime uma velocidade para esse objeto, qual vai ser a energia dele? A de repouso mais a cinética. Tudo bem? Mais a cinética. Se você aumenta a velocidade, por exemplo, por um V2 aqui, que termo que aumentou? A cinética que aumentou. A de repouso, não. É a cinética que aumentou. É a energia cinética que aumentou. Então, esse termo é fixo. O que está variando com a velocidade? A energia cinética que está variando com a velocidade. Então, tem dois termos, o termo da energia de repouso e o termo da energia cinética. Então, me diz uma coisa, a energia não pesa? Esse objeto, ele é mais pesado do que esse? Ele é mais pesado, sim. Porque ele tem mais energia cinética e é a energia que pesa. Não é a massa que pesa, é a energia que pesa. Não é que ele ficou mais gordo. Você pega um elétron e põe velocidade nele, não é que o elétron ficou mais gordo. A massa dele não mudou.
Ele ganhou energia cinética e energia cinética que pesa. Então ele está mais pesado, sim. Ele está mais pesado. Agora, vai explicar tudo isso. Você percebe que tem que passar pelo peso da energia para explicar um aumento no peso do corpo em movimento? É a energia que está pesando na balança. A massa é imutável, a massa é invariante. E a fórmula que engloba as duas energias, a de repouso e a cinética, a fórmula completa não é igual a mc2. A verdadeira fórmula é gama mc2. Porque o termo da energia está embutido aqui dentro, o termo da velocidade. Essa é a verdadeira fórmula. Agora você vai botar na camiseta aí igual a gama mc2? Não vai. Você não vai pôr na camiseta o gama, porque para explicar o que é gama, como é que você explica o que é gama lá no brinquedo da Disney? Ou para todo mundo que essa fórmula popularizou. Essa é a verdadeira fórmula. E é igual a mc2 só para uma partícula em repouso. Se tiver velocidade, E é igual a gama mc2, porque a energia muda com a velocidade. É a energia que muda com a velocidade. E, de novo, a massa é um invariante relativístico. O que está mudando é a energia. E como a energia que pesa, está correto falar que ela ficou mais pesada. Ficou mesmo. Ficou mais pesada. Mas não é a massa que muda. A potencial não entra ali. Não, agora eu estou falando de uma partícula... Então, esse é o lado de fora da partícula. O potencial está dentro da partícula. Esse é o lado de fora. Que é a pergunta que o Marcelo fez. Faz de conta que é uma partícula elementar, é um elétron, pronto. É a mesma coisa. Então, percebem, pessoal? Aí você fala assim, e aí tem um monte de gente que prefere colocar esse gama na massa. Você fala, matematicamente dá certo. Todos os livros didáticos de ensino médio têm essa equação aqui. Tá bom, vamos pegar o gama e pôr na massa. Pode pôr. Matematicamente a fórmula funciona. Mas olha tudo que tem atrás. Olha tudo que tem em volta. Você aprende isso só na graduação? Nem na graduação eu aprendi isso. Não. Isso aqui? Na graduação é essa aqui que eu aprendi. É essa daqui. M é igual a gama M0. Então, assim, essa fórmula, ela vai contra uma ontologia e tudo isso aqui, tudo isso que a gente falou, em 3 encontros que deram 6 horas falando, para chegar aqui e dizer que energia não é igual. Não é igual. Massa é um invariante, até do ponto de vista matemático, e energia é o que está mudando nos referenciais e que você mede. Agora, se você coloca M é igual a M, o que é o M0? O que é o M? Olha aqui, a massa é única. Mas é que nem assim, é aquilo que eu falei, né? São respingos de teoria da relatividade que chega na escola. Respingos. Porque teria que explicar tudo isso para dizer... Porque quer ver outro rigor matemático? Outro rigor matemático que tem a ver com essa matemática dos matemática de vetor e escalar. Você pode falar assim, olha, G é igual a 10? Tá certo isso? Matematicamente isso aqui é uma agressão. Por quê? Porque isso aqui é um vetor e isso aqui é um número. Você não pode dizer que um vetor é igual a um número. Você tem que pôr alguma outra informação vetorial aqui, por exemplo, um R chapéu, uma direção, alguma coisa. Porque vetor não é igual a número. Então isso aqui está errado. Quando a gente corrige prova na escola, você dá certo para o seu aluno, assim? Não, você tira a flecha para dizer que é módulo, tal, não sei o quê.
Tem a unidade, ainda por cima tem que pôr Newton. Senão se dá meio certo, né? Por que eu não posso dizer que E igual a MC2? Está errado. Está errado. É a mesma razão. Porque massa é escalar e energia é quadrivetor. O único jeito de corrigir isso matematicamente é fazendo a fórmula completa. Tem o gama, é o gama que corrige. Então essa é a fórmula verdadeira. É a fórmula certa. E igual a gama MC2. Mas de novo, ninguém vai botar numa camiseta esse gama, né? Que vai dar tanto problema para explicar o que é o gama. Então, eu pessoalmente sou contra essas duas terminologias. Porque a massa é uma só. Não existe massa parado e massa em movimento. A massa é uma só. Existe energia de repouso e energia de movimento. Isso sim. Massa não. A massa é uma única coisa. O peso tudo bem. Mas também, e para explicar que o peso aumenta com a velocidade, mas a massa não. Também se percebe como também não é fácil explicar isso? Ficou mais pesado, mas a massa continua. Isso. Aí como é que você explica? Ficou mais pesado, mas a massa não mudou. Aí você tem que explicar que é a energia que está pesando. E para explicar que a energia está pesando, você tem que botar todas essas coisas na mesa, assim. O peso é o mg, né? Então, o peso é aquela igualdade inteira ali, né? O peso, por exemplo, do hidrogênio é tudo aquilo ali. É tudo aquilo ali. E aí eu pergunto, o peso do nêutron? 99% é energia. Não tem nem mais massa. Não tem massa. O peso do nêutron, o peso do próton, do nêutron, é 99% energia mais 1% de quarks. Tá vendo? Não tem nem massa no peso das coisas. A massa desapareceu, não tem massa. E esse 1% ainda é advindo de uma massa aparente da interação com o campo de Higgs. Vou deixar para a semana que vem. Que são das partículas elementares. Também não é massa. Porque se a partícula é elementar, ela é um ponto. Não tem dentro do ponto. Não pode ter massa dentro do ponto. Então a massa das partículas elementares é dada pelo campo externo, que é o campo de Higgs. Então não tem massa, desapareceu a massa. Não precisam ficar tristes, mas não tem mais massa. No sentido newtoniano. No sentido newtoniano. E aí, olha só, quando você desenvolve a física de partículas, essa é a fórmula para calcular a energia relativística de uma partícula em movimento. E essa fórmula ela é tão completa, que ela dá conta de explicar a energia do fóton, que não tem massa. Porque se o fóton não tem massa, quanto vale a energia dele? P vezes C. E para a partícula com massa? Para a partícula sem massa? Então, essa aqui, essas duas, né? Essa aqui é a equação da energia relativística das partículas, que dá conta, inclusive, de explicar o fóton. Querem perguntar alguma coisa, a turma do Zoom? Professora. Oi. Então, até o momento, ficou complicado, muito complicado para mim, quando você fala que fóton tem inércia. Porque, assim, a definição lá do Halliday, aquele Halliday antigo, né, que falava resistência à mudança do estado de movimento, e o fóton, ele tem isso, como é que é? Porque agora fica complicado, eu não consigo mais ter uma definição de inércia. Então, trabalhar... Quem que está perguntando? É o Marcelo. Oi, Marcelo. Primeiro que sim, trabalhar com definições eu acho muito... Definição com palavras, né? A inércia vem da... Na verdade, a inércia do fóton vem da energia do fóton.
Assim, não tem muito mais o que falar. É a energia que é portadora da inércia. É a energia, no caso do fóton, ó, a energia do fóton é P vezes C. É esse termo aqui que é portador da inércia. Ó, porque é o momento, relacionado com o momento do fóton. Na mecânica, o que está relacionado com o momento? A massa. Mas na relatividade, o que está relacionado com o momento? A energia. Então, na mecânica a gente fala, a portadora da inércia é a massa. Na relatividade, a portadora da inércia é a energia. Porque é a energia que está carregada, está relacionada com o momento. Então, é uma diferença de contextos. E, de fato, se a gente desconstruir a ideia de massa e de matéria, com base em tudo isso que eu falei, se aqui tem massa? Não, 99% é energia cinética e energia potencial. Não tem. Então como é que eu posso dizer, de onde vem a inércia disso daqui? Jogo para cima, tem uma inércia. Vem da energia desse corpo. A massa desapareceu. O nosso entendimento do mundo. A inércia, então, a gente poderia falar que a inércia seria um efeito macroscópico da energia. Podemos pôr em palavras assim, tentar, pôr em palavras. A inércia... Porque assim, quando a gente trata a energia e a inércia de maneira distinta, eu fico imaginando um fenômeno da inércia que não dependa da energia, para poder separá-las. Então, mas você vê que isso é uma atitude sua de não querer separar. Quando a gente muda de contexto e vai para a relatividade, você muda de atitude. O seu pensamento muda em relação é a lupa. A sua visão de mundo é diferente. Então, a gente demora para se acostumar mesmo com essas ideias. Demora. Mas na mecânica tá certo falar que a massa tem inércia dentro do cerco da mecânica. Mas aí você vai para o eletromagnetismo, você não pode falar isso, é outro cerco. Você não pode falar, a inércia é da massa, porque o fóton, que é uma onda eletromagnética, não tem massa e também tem inércia. Uma onda eletromagnética empurra superfícies. Uma onda eletromagnética empurra o elétron, arranca elétron, transfere momento. Então ela é portadora de momento. Então quem é portador da inércia é a energia, no contexto do eletromagnetismo. E aí você vai para a relatividade, acontece tudo isso daqui. E é claro que você não vai chegar para o seu aluno, para os seus alunos de ensino médio amanhã e falar assim, pessoal, não existe mais matéria, não tem mais massa, é tudo energia. Não é assim. A gente trabalha com os conceitos, mas isso aqui é pra gente, sabe? É pra nós, é pra aumentar, é pra ampliar pra nós a visão de mundo. E se você tiver habilidade em transitar de uma teoria para outra, aí que é o ideal, transitar, na relatividade é assim, no eletromagnetismo é assim, e na mecânica é assim. Estruturas. Mas você vê como já foi, a relatividade já explicou 99% de tudo, só com a relatividade. 99% do mundo material está explicado com o peso da energia. E o 1% que faltava? Bóson de Higgs. Você fala, nossa, construíram um acelerador de partículas de bilhões de euros de investimento para descobrir uma partícula que é uma pecinha desse tamanhinho do modelo padrão que faltava explicar 1% só da matéria, que é da onde vem a massa das partículas elementares. Não é uma questão de porcentagem, é uma questão de completude. E é isso mesmo. Assim, queremos entender a massa das partículas elementares. Esse 1%zinho que está faltando.
Isso significa o seguinte: se eu desligar o bóson de Higgs, a partícula de Deus, o mundo material deixa de ser diferente? Não. Porque 99% não é o bóson de Higgs. A matéria do universo inteiro, 99% é a energia dos sistemas. O bóson de Higgs é só 1% só das partículas, é aquele 25 gramas de elétrons. E 1,5 kg de quark, porque o quark também é elementar. Tudo bem, Marcelo? Eu diria que é bastante angustiante a gente aprender uma coisa por muitos anos e depois é aquele sofrimento, não é um sofrimento, na verdade eu diria que é um prazer também. É uma mistura de prazer com sofrimento, de você arrumar tudo que você tem dentro, assim, requer um esforço, né, intelectual, uma tensão para você organizar tudo isso dentro. E, como eu falei, 10 anos para entender isso. Exatamente. Aquilo é uma imagem, eu vou dizer, não é real. Não é real aquele peso para cima. É uma imagem que eu consegui colocar para mostrar uma ideia que vem de uma equação que é abstrata. E o mundo do abstrato, que é o mundo teórico, é o quadrívio, pessoal. É um mundo averbal, é um mundo que não tem palavras, é um mundo que não dá para falar. Totalmente abstrato, não tem vocabulário. Aí que imagem que eu vou fazer disso, que o peso é menor? A gente inventou essa imagem, que nem eu gosto muito também, porque essa imagem ela não traduz, porque parece que é outra dimensão, assim, né? O quadrívio é averbal. Que nem, imagina, você sai agora daqui, vira a esquina, vem um jornalista e pergunta assim pra você: o que quer dizer o E igual a MC2? Você vai falar, o que você vai falar? O que dá pra falar pra um jornalista? Ou pra alguém que vai fazer uma... Não, eu falo assim, você tem 10 horas? Se tiver 10 horas, assiste o curso completo. Eu não falo mais nada, assim, eu não falo o que é o E igual a MC2. Vamos assistir um curso, que eu quero falar tudo. Não quero falar só uma frase do E igual a MC2. Falar tudo isso daqui. Mas os seus amigos, numa mesa de bar, eles perguntam. Amigos que não são físicos perguntam. Mas aí eu fico 2 horas falando. Ou não também. Perguntam, às vezes perguntam e nem quer saber, né? Não quer saber. Pergunta por perguntar. Mas a dificuldade é pôr em palavra, é pôr no livro o texto. Vai lá, definição de massa. Eu não tenho coragem de escrever um livro texto e pôr a definição de massa. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Definição de energia. Definição de momento, Marcelo. Escrever? Não vou escrever. Por isso, assim, eu nem dou mais aula na escola, né? Eu só faço essas coisas loucas assim. Apesar que eu acho que um curso desse poderia ir para a escola, mas ia virar todo mundo avesso. Como é que eu pego um estudante? Porque você não tem conta complicada aqui. Não fiz uma conta. Só o E igual a MC2, botei 4 termos ali. Mas como é que a gente só pode desconstruir quando já está construído. Então, eu continuo sendo a favor de aprender toda a mecânica, aprender o eletromagnetismo, e depois com a relatividade se desconstrói. Aí isso é bonito, porque aí vai dando lastro para você. Você não pode... Você tem que ter uma estrutura para depois desconstruir, porque aí você vai ficar com 2 estruturas. Então, não sou a favor de ensinar relatividade de cara, assim, na escola, não. E vou falar, se eu tiver que fazer assim, eu faço pro Newton também. A organização da física, da mecânica newtoniana é um negócio absurdamente belo. Todas aquelas ideias do palco, gravitação, tudo, uma maravilha das maravilhas. E a relatividade também, uma maravilha das maravilhas. É tudo uma maravilha. Você pega o eletromagnetismo também, é uma maravilha. Então, essa é a beleza do conhecimento. É a ressignificação.
é a mudança. Isso é bonito. Isso é epistemologia da ciência. Isso faz parte da natureza intrínseca do conhecimento. Porque se for sempre rígido, não, vai mudando. Olha que bonito. Olha a história da massa. 1600 era assim. Aí a inércia da onda eletromagnética, os fenômenos de radiação, 1800 já está desmaterializando a matéria, a ideia de campo. Depois relatividade, olha como mudou. Agora é matéria escura, vamos tentar entender o que é matéria escura, não sei também. Aqui é incoerente matematicamente. Por quê que é incoerente? E é o fator gama que corrige isso. E não é que o fator gama foi colocado para ser corrigido, não é. A gente está falando isso a posteriori. Na verdade, a fórmula mesmo dentro da teoria da energia é gama MC2. Por que é o gama que corrige aqui? Aliás, é o próximo slide, vamos lá. Ó. Por que é o gama que... Ah, você tirou a foto? Deu tempo? Tá. É o gama que corrige, porque massa não varia com o referencial, o C não varia com o referencial e a energia varia com o referencial. Então a energia não é escalar. Lembra que eu falei? A diferença entre escalar e vetor, que na verdade é quadrivetor na relatividade. Então, se a energia é componente de um quadrivetor, ela depende do referencial. Então, você não pode do lado de cá ter coisas invariantes e do lado de lá ter vetor. Ou seja, o vetor nunca vai ser igual a um escalar. E é o gama que corrige. E aí, eu vi no chat um monte de questões sobre o gama, né, que acho que muitos de vocês não sabiam o que era o gama. O que é o gama, pessoal? A definição de gama é essa fórmula que vocês estão vendo. Ele é um fator que depende da velocidade. E isso saiu no primeiro artigo do Einstein, o artigo da cinemática relativística. Quando ele coloca as transformações de coordenadas, as transformações de Lorentz, que mostra como que se transforma um conjunto de coordenadas em outro conjunto de coordenadas. E aparece essa dependência com a velocidade. Tudo bem? E aí esse gama é o famoso gama que tem nas fórmulas de todos os livros didáticos que têm o conteúdo relatividade, da dilatação do tempo e da contração do espaço. E aqui você tem, né, esse sinal de igual é uma ligação entre dois mundos, o mundo de um referencial que se comunica com um mundo de outro referencial. E os referenciais têm velocidade relativa um em relação ao outro, movimento uniforme, né? E esse é o fator gama. Então tem o tempo, a passagem do tempo no referencial, a passagem do tempo no outro referencial. O comprimento, né, de medidas de espaço num referencial e medidas de espaço em outro referencial. E essa é aquela fórmula pronta do Halliday e de um monte de livros textos que bota lá o gama para cima e para baixo, como eu falei para vocês. E a gente não consegue entender essas transformações se a gente for seguir a relatividade que está no primeiro artigo do Einstein. Não aparece fórmulas desse jeito. O que aparece são as transformações de Lorentz. É coordenada x, coordenada y, coordenada z e coordenada t. Que mais para frente eu vou falar também um pouquinho mais, de maneira mais estruturada. Tudo bem? Então... o que a gente pode analisar desse fator gama, que é o fator de Lorentz? Se você tem uma velocidade igual a zero, o gama é igual... Ah, é 1. Coloquei errado aqui, pessoal. É 1. Tudo bem? E se o gama é 1, a energia daquela partícula, daquele corpo, daquele objeto, é mc². Então vejam que E igual a mc² só para um corpo em repouso. Que a gente já falou, energia de repouso. Se a velocidade é diferente de zero, o gama é maior do que 1, de novo, é maior que 1 aqui, está errado. É maior do que 1, então a energia é gama mc². E aí, se você pegar essa função matemática do gama em relação, ou seja, o gama é uma função de V, o C é constante, o gama é uma função de V. Se você pegar essa função matemática e expandir em série de Taylor, que é uma expansão em série para quem fez cursos de graduação, sabe do que eu estou falando,
até primeira ordem, você vai ter uma aproximação dessa função desse tipo aqui. Então a gente pode dizer, com essa expansão, que o gama é aproximadamente igual a isso daqui. Então quando você coloca essa função, né, esse gama ali no mc², e faz a distributiva, nós vamos ter que a energia da partícula é igual a 1, que é o mc², mais um segundo termo, e esse segundo termo é exatamente a energia cinética do Newton. Tudo bem? Com essa aproximação. Então é exatamente isso. Por isso que eu falei no encontro passado, que a expressão completa que engloba a energia cinética de uma partícula é essa daqui, que tem o gama, porque já está englobado aqui dentro. Então você pega, por exemplo, um objeto em repouso, em movimento, pega qualquer objeto. Pode ser uma partícula elementar ou pode ser um sistema, tipo hidrogênio. Ou qualquer, esse é corpo aqui, ó. Esse corpo é um sistema, você vai dividindo, é um sistema. Então você pega um objeto e imprime nele uma velocidade, que energia que ele tem? mc² mais a cinética, que depende da velocidade. Tudo bem? Então você pega, por exemplo, uma bolinha que você joga para cima e faz um movimento parabólico, um movimento balístico, que energia que ela tem no contexto da relatividade? É claro que quando a gente dá aula de movimento balístico, a gente não põe o mc². A gente não põe a energia de repouso. Mas se a gente estiver no contexto da relatividade, se for um elétron fazendo, por exemplo, uma parábola dentro de um capacitor, ou um campus, enfim, uma partícula relativística com velocidade alta, o que você vai considerar aqui? O mc² da partícula mais a energia cinética. E quando você pensa na força-peso, que faz com que ela faça essa trajetória parabólica, pessoal, o peso do elétron aqui vale mg? Vale mg? Não. Porque uma partícula em movimento tem mais energia. E como a energia pesa, tem que ter um acréscimo aqui. O peso é maior do que mg. Tudo bem? É o peso advindo desse termo aqui, que para uma partícula em repouso não tem. Porque é a energia que pesa. E não a massa. Pessoal, quem que está pesando aqui? E esse primeiro termo? É a massa que está pesando? Não, é a energia também. A energia de repouso. É só energia. É a energia que está pesando e a energia que está pesando. São dois termos de energia que estão pesando. Porque massa mesmo a gente já viu a vez passada. Não existe. 99% do peso disso daqui é energia cinética e energia potencial. E 1% é das partículas elementares, eu vou falar, é a interação com o bóson de Higgs, com o campo de Higgs. Então não tem massa mesmo. É a energia de repouso pesando e a energia cinética pesando. Pessoal, essa ideia é muito não intuitiva. Ela é muito contrária a tudo que nós construímos na nossa vida escolar. Muito. Por isso que demora para acostumar com isso. Aí você pega, por exemplo, isso quando a gente olha o objeto por fora. Então esse gama, ele permite você descrever o movimento de um objeto por fora. Tudo bem que esse gama é isso, é a velocidade fora do corpo. E quando você pega um objeto em repouso, qual vai ser a energia dele? Se ele está em repouso, é mc². Por exemplo, o deutero. E aí, o que a gente fez no encontro passado? A gente pegou uma lupa, a lupa chama contexto da relatividade,
No contexto da relatividade, a gente dissecou, igual um microscópio que disseca, você entende do que a coisa é feita. Você olha para dentro do deutero e do que o deutero é feito. Pessoal, é um sistema? É um sistema. Se é um sistema, duas partes interagindo. Dois pedaços. De um próton e de um nêutron. E o que tem dentro dele? Só o próton e o nêutron? Não. Não. Se é sistema, tem que ter a energia que gruda. Dois tipos de energia. E foi o que a gente viu no encontro passado. O deutero é formado de um próton, um nêutron, energia cinética e energia potencial. Pessoal, agora eu estou dentro, hein? Não estou mais fora. Eu estou dentro do deutero. É visão de dentro. E aí quando você coloca do que o deutero é feito, energia de repouso do próton, energia de repouso do nêutron, energia cinética mais energia potencial. Você pode dizer que a massa dele divide tudo por c², a massa dele é isso daqui, e de fato é. E assim, não é que é uma viagem nossa, medida ela experimentalmente. Você entra no mundo microscópico, os caras fazem fusão lá de próton com nêutron, e o deutero está lá, está tabelado. O peso, a massa do deutero, 1875 MeV por C2. Está lá, medido. Medido. E não tem medido. E aí é onde a gente pendura o G? Na mecânica newtoniana você pendura o G na massa, né? Então, na relatividade, você pendura o G em tudo. Você pendura o G aqui em tudo. Pendura em tudo. Então, o próton e o nêutron estão pesando na balança, a energia de repouso está pesando, a energia cinética e a energia potencial também estão pesando. Também estão pesando. Então tem 4 Gs pendurados assim, em 4 ingredientes, nos 4 aqui. E é essa a grande novidade, a grande... não é, a palavra nem é boa novidade, é a visão de mundo, é como a gente vê o mundo com a teoria da relatividade. Tudo bem, pessoal? Então, assim, nós estamos revisitando o que foi falado da vez passada. Então, quando você pega, por exemplo, um corpo sendo atraído pela Terra, pessoal, esse objeto aqui é feito de átomos. A Terra é feita de átomos, os átomos são feitos de próton, 99% do peso do átomo é um próton, e 99% do peso do próton é energia cinética e potencial. Então 99% do peso de tudo é energia. Então isso aqui é só energia? Esse objeto é só energia? A Terra é só energia? 99%. O corpinho caindo é energia? Então quem que está atraindo quem? É energia que atrai energia. Então, o Newton falou, matéria atrai matéria. Acho que o Einstein diria, energia atrai energia. É energia atraindo energia. Porque a matéria foi desconstruída. Pessoal, energia pesa, Mané falou agora há pouco. Energia potencial, você pega 2 placas metálicas, bota uma bateria, carrega as placas. O que acontece com o recheio, com o interior das placas? Placas carregadas, o que vai aparecer aqui? Campo. Campo. Tudo bem? Campo. Campo elétrico, nesse caso. É o mesmo exemplo que ele fala um pouco da energia. Pessoal, aqui esse capacitor armazena energia. A gente até calcula, esse é uma fórmula que vai para a escola, né? Energia potencial eletrostática de um capacitor. Energia potencial eletrostática. Armazena energia? Armazena, a gente até usa nos circuitos
carrega, descarrega. Quando você dá um flash numa máquina fotográfica, ele está carregando energia num capacitorzinho que tem lá no circuito interno. Lá. Então, energia. Tudo bem. Aí você pega esse capacitor e estica, aumenta a distância entre as placas. O que vai acontecer aqui? Esse capacitor que você abriu e aumentou a distância entre as placas, tem mais energia ou menos energia que esse aqui? Tem mais energia. Por quê? Qual que é a explicação? Por que esse aqui tem mais energia? Campo Então, elétrico ó, se manteve uniforme. Tudo bem, Roberto? Tudo certo por aí? Tá bom. Então, por que ele tem mais energia? Quando a gente explica, se você quiser explicar esse aumento de energia no contexto da mecânica, o que você fala? Na hora que eu abri as placas, eu, agente externo, fiz uma força, exerci trabalho. Essa força exerceu trabalho. Então, a energia, que é o trabalho da força, foi para dentro do sistema. Não é assim? Então, se você afasta, você está tirando o sistema do estado que ele mais quer ficar. Então, você está aumentando a energia do sistema. Então, aqui tem mais energia. Então, do ponto de vista, a explicação da mecânica, você exerceu trabalho, e do eletromagnetismo, é isso que você falou. Como é que você chama? Ricardo, é isso que o Ricardo falou. Aumentou o que aqui? Pessoal, aonde está a energia? A mesma pergunta que o Mané fez. Aonde está a energia potencial gravitacional? Terra pointer desse sistema. A energia está aqui, ó. O que tem aqui? Campo. Aonde está a energia? No campo. É o campo que carrega essa energia. Aliás, não é que ele carrega, é o campo que tem energia. Então, se tem mais espaço com campo, tem mais energia. E se esse capacitor tem mais energia do que o outro, se tem mais energia, ele tem mais massa? Pessoal, esse aqui tem mais massa? Tem mais massa. É só dividir por C2. O valor da energia. Divide... o valor... E se tem mais massa... Pessoal, gravidade... Quem que está pesando? A energia. A energia está pesando. Aqui tem mais energia? Ele pesa mais. Energia que pesa. Esse capacitor é mais pesado do que esse. Energia. Mola. Você falou da mola. Sistema com 2 bloquinhos e uma mola comprimida. Tem energia potencial elástica. Ele é mais pesado do que com a mola relaxada. A energia potencial elástica também pesa. Todas as energias. Aliás, é a energia que pesa o título do curso. Não é a massa. É a energia que pesa. E aí a saideira, pessoal. Como é que a gente fica, né, com a nossa profissão de, tudo bem, ensinar? A gente falou no início do curso que o conhecimento científico, ele tem uma estrutura. O conhecimento tem uma estrutura. E que o conhecimento da ciência, ele é muito diferente de outros tipos de conhecimento. Tudo é conhecimento. Mas ele tem uma natureza diferente de outros conhecimentos. E como é que eu crio uma estrutura? A gente comentou também que se eu tivesse que classificar o conhecimento da física, ele estaria no mundo do quadrívio, que é o mundo não verbal, que é um mundo onde a expressão do conhecimento se dá por tudo, menos palavras. Fórmulas, números, linguagem matemática. A principal característica desse mundo aqui é a lógica, a coerência e a formulação matemática.
Então, existe uma relação entre o mundo do quadrívio e um conhecimento do tipo que não é linear. Porque um conhecimento que dá para falar, tipo um discurso, um texto, uma piada, não sei o quê, é um conhecimento tipo tempo. Então você pega como, por exemplo, você vai ensinar carga elétrica. Todos que já deram aula de física já se depararam com isso. Você vai pegar uma aula, você primeiro ensina o que é carga, depois ensina o que é força, depois ensina o que é campo. É sequencial. Por natureza a aula é sequencial, porque a aula corre no tempo. Ela corre no tempo. Só que se você pensar no conhecimento organizado e com estrutura, o conhecimento não é sequencial, o conhecimento tem uma estrutura. Então eu não consigo falar de força sem falar de campo. Essas coisas todas estão interligadas, é uma espécie de rede. Estrutura, arquitetura. É arquitetura mesmo, tem uma arquitetura. Então existe uma incompatibilidade intrínseca com a natureza do conhecimento e a nossa prática de aula de professor. E quando você sabe disso, você tem que lidar com se virar nos 30. Para fazer desse conhecimento, transmitir de uma maneira que crie uma estrutura. E o que nós fizemos nesse curso, pessoal? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Você vai definir carga elétrica, já falei de definição. A definição ela é muito pobre. Vou definir o que é carga elétrica, adianta definir o que é carga elétrica, adianta definir o que é massa, o que é energia. Você pega uma definição, a definição é feita de palavras. Você cerca uma palavra de outras palavras. Adianta. Exemplo. Pega a palavra ACAN. O que é ACAN? Tudo bem, vou definir o que é ACAN. Você não sabe o que é, o aluno não sabe o que é uma carga elétrica. Aí você vai definir o que é ACAN. É o nome de um povo que vive numa região do Sahel. Tudo bem, aí tem outra palavra que você não conhece, Sahel. Então, tudo bem. Aí você tem que falar o que é o Sahel. É outra região, uma região no sul da África. A definição, ela traz o significado? Não traz. Não traz. A definição não traz o significado. O que traz, então, o significado dos conceitos da física? Não é uma definição. Exemplo também típico. O significado, ele não está na coisa. Ele está no contexto ao redor. Quer ver? O que é isso daqui, ó? O que é isso aqui? Ah, é um circunflexo. É um telhadinho. É um... Hã? É um elevado. É a ponta de uma flecha. Tudo bem. O que é isso daqui? É o nariz. Então o significado do objeto não está nele. Não está nele. O significado da parte está no todo. Está no todo e na relação entre as partes. E aí tem uma analogia bonita do Rubem Alves, que ele faz a mesma pergunta. O que é essa mancha? Você pode falar o que você quiser, você nunca vai adivinhar que essa mancha é uma orelha. É exatamente a mesma coisa. O significado dessa mancha só pode ser dado quando você olha o todo. E aí você pode pegar todas essas manchas e mudar de configuração, construir um outro animal, e você vai falar que aquela mancha não é mais uma orelha. Aquela mancha virou sei lá. Porque o significado da parte não está na parte. Então, olha a nossa dificuldade para dar aula de física. De transferir o significado de coisas invisíveis, abstratas, que você falar o que é um controle remoto, tudo bem. Você falar o que é maçã, tudo bem. Explicar para um estudante que é uma xícara. Ele vê a xícara, ele pega a xícara e ele olha a xícara. E para explicar o que é carga elétrica. Então, o significado, ele não está no objeto. Aí você pega, por exemplo, qualquer teoria da física, tem um monte de palavras lá. O que acontece na cabeça do estudante? Depois de 4 meses estudando mecânica,
todas as palavras se misturam, aí ele toma um suco bem amargo, e para ele é tudo uma meleca. E ele não sabe o todo. Ele não consegue entender o todo. E, se você pegar o contexto da mecânica, agora eu vou passar rapidinho. Você pegar, por exemplo, a mecânica, enquanto teoria, ela tem um monte de conceito, vou falar rápido. Ó, tempo, espaço, velocidade, aceleração, momento, energia, força, matéria, energia cinética, energia potencial, variação de tempo, trabalho, impulso, propriedades da matéria. E aí todos esses conceitos, eles têm uma organização, gravidade. Eles têm uma organização, e ele tem uma relação entre eles. Esses mapas a gente construiu nos meus estudos de ensino, de conteúdos, os mapas conceituais. Aí você pega, por exemplo, essa é uma possível mapa da mecânica. Todos os conceitos com uma organização da mecânica, estruturados como se fosse um mapa. E ainda por cima, porque aqui você consegue entender a relação, ó, nariz e boca. A dificuldade ainda é que cada traço desse é uma fórmula matemática, né? Tem um traço aqui que é uma fórmula matemática dentro da teoria. E aí você vai, por exemplo, para o eletromagnetismo, e o professor, o que ele faz numa aula? Ó, hoje na nossa aula nós só vamos falar do teorema da energia cinética. Força, trabalho, energia. Força, trabalho. Ele fica percorrendo o mapa. Hoje no teorema do impulso. Vamos ficar só nessa linha. Cada aula é uma parte do mapa. Mas se você tiver o mapa dentro, você faz o que você quiser. Percebe? É primeiro o conhecimento, depois a transposição didática do conhecimento. Você percorre do jeito que você quiser. Eu lembro quando eu dava aula de mecânica, eu fazia o mapa com eles. Eu falava, pessoal, agora estamos aqui, ó, falando de momento. Agora nós estamos aqui, ó, falando de F igual a MA. Agora nós estamos aqui, ó, teorema do impulso. Mapa. Aí você vai para o eletromagnetismo, é outro mapa, pessoal, outro cachorro. É outro animal, aliás. Não é que são outro cachorro. É outro animal, outro bicho, outra arquitetura. Quais são os conceitos do eletromagnetismo? Campo, carga, tem bem menos, hein? Ó que pouquinho. Todo o eletromagnetismo em cima de 3 conceitos. Campo, carga, aparece a força de Lorentz, aí tem um puxadinho aqui, não é um puxadinho. Tem isso aqui não é o spin, tá? É o vetor de Poynting. A energia e o momento da onda, que carrega inércia. Tá vendo a inércia onde é que ela tá? Olha onde está a inércia. Outra posição. Porque onda tem momento e tem inércia. E energia. Aí você vai para a relatividade, vou fazer rapidinho. Na relatividade tem algumas coisas que não variam com o referencial e tem coisas que variam com o referencial. Então eu pus 2 referenciais. Porque isso é a coisa mais fundamental que tem na relatividade, mudança de referencial. A teoria da relatividade é uma teoria de mudança de referencial. Aí tem 2 referenciais. O que muda com o referencial? Espaço-tempo, coordenadas x, y, z, t. Tem o evento, o que permite transformar um conjunto de coordenadas em outro conjunto de coordenadas são as transformações de Lorentz. Aí tem o conceito de intervalo relativístico, que é um invariante, um absoluto, algo que não muda com o referencial, que é uma combinação das coordenadas. Tem o conceito de tempo próprio, o conceito de velocidade, o conceito de quadrimomento. Dentro do quadrimomento, momento e energia, que para um referencial é uma coisa e para o outro referencial é outra medida de energia. E a massa, invariante relativístico. E a inércia, carregada pela energia. Então a inércia de uma partícula depende do referencial. A massa não. A inércia sim. Aí você coloca os 3 mapas juntos, pessoal, 3 estruturas diferentes. Pessoal, acho que acabou o curso. Olha aqui, ó. Deixa eu... Então, olha só que interessante. Quando você vê a estrutura rapidinho, ó, tá vendo o conceito de força? A gente nem fala mais de força na relatividade. A força no sentido newtoniano, nem tá ali, ó, tá vendo?
Tá vendo? Espaço-tempo relativo ao referencial, aqui espaço-tempo absoluto. Então é uma maneira de organizar o conhecimento e perceber as mudanças de significado com a evolução e dentro de cada teoria, né? Isso é o que eu estou chamando aí de setores didáticos. Pessoal, termino o curso com a mesma imagem do primeiro slide do primeiro dia. Eu disse para vocês que tinha tanta coisa para falar do Igor MC2 e que isso não era divulgado em lugar nenhum. Nós ficamos 8 horas falando do Igor MC2. Então, é a pontinha do iceberg. Ponto final. Acabou.